você não está pronto para herdar a promessa. A promessa já está pronta, às vezes você que não está. Deus já tem tudo preparado. Fala para o seu irmão do lado, Deus já tem tudo preparado para você. Ele só está esperando você amadurecer para receber. Toma posse, querido. Quem toma posse? Glória a Deus. E nesse segundo episódio da série, a gente vai falar sobre outro tema de maturidade. E adivinha o tema? É forte, Brasil. Posso falar? Vamos lá. Crescer para governar. O tema é: quando Deus nos parte, ou quando Deus nos quebranta, é para nos promover. Abra suas Bíblias comigo em Lucas capítulo 24, do versículo 30 a 31. Lucas capítulo 24, versículo 30 a 31. É um episódio onde discípulos de Jesus estão saindo de Jerusalém a caminho de Emaús, tristes, partidos, quebrantados por terem recebido a notícia do que, queridos? Quem lembra dessa cena? Que Jesus Cristo morreu e foi crucificado, Renan. Ele foi crucificado e morto. Então os discípulos se dispersaram. Todo mundo foi embora, cada um foi para um lado. Somente quem ficou ali vendo foi Maria, algumas mulheres e o discípulo João. O resto tudo meteu o pé. Pedro tinha negado Jesus, corrido. E não é assim nas nossas vidas também? No momento mais difícil, são poucos aqueles que ficam do nosso lado. Sim ou não? No momento bom, querido, fala que você ganhou na Mega Sena para tu ver. Se aquele teu parente que tu não vê há anos, ela é, e aí, meu querido, quanto tempo, há 10 anos, você te mandar uma mensagem. Meu sobrinho, meu favorito, eu sempre soube que era você, você é meu filho, você é meu irmão, meu brother. É assim ou não é, igreja? Né, Amadinha? Quando tá tudo bem, chove gente na nossa casa, é festa, é convite pra lá e pra cá. Agora quando tudo tá ruim, ó, sombra, aparece ninguém. E foi assim com Jesus. E esse texto aqui, olha pra mim, igreja, olha pra mim. Esse texto aqui, pode botar aí? Lucas 24, 31, já leu? Já pegou? Posso ler? E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando... Pode voltar ao versículo anterior? Volta aí, por favor. Versículo 29. Vai, versículo 28. Pode voltar, eu quero voltar um pouco. Pode voltar mais um. Tá. Volta mais um. Pode voltar mais um. Volta. Agora. Olha só, eles estão voltando decepcionados que Jesus Cristo morreu. Querido, eu não sei que notícia triste você teve durante essa semana, de repente na virada do ano passado. E às vezes acontece isso conosco, sim ou não? Uma notícia triste, alguém que perdeu o emprego, perdeu um bem material, ou perdeu uma pessoa. Isso acontece, são fases da nossa vida. Amém? Amém. Se prepare para as perdas. As perdas vão acontecer. Você tem uma certeza na nossa vida, é o quê? Ele está morrendo um dia. Então perdas vão acontecer. Existem momentos na nossa vida que são fases. E Deus está abrindo novas estações para você. E para viver novas estações, às vezes é necessário perder algo ou alguém, para que você consiga viver o novo. E às vezes nessas perdas nós ficamos tão decepcionados que queremos sair da igreja. Às vezes nessas notícias difíceis, nesse desânimo, a gente quer sair do trabalho, a gente quer sair do casamento, a gente quer sair da família, a gente quer sair de tudo, e se esconder ou não. Quem nunca teve aquela vontade de sumir? O que eu mais queria agora era sumir. Alguns mais dramáticos, eu queria morrer. Ou, como toda mãe já disse um dia, o dia que eu morrer, vocês vão sentir minha falta. Tá aí não pensar. Quem mãe disse isso? Atira a primeira pedra. Então, querido, a gente fica assim, muitas das vezes, decepcionado. De repente, tem alguém aqui hoje assim, decepcionado para o caminho de Emaús, indo para uma direção totalmente contrária àquilo que Deus tem para você. E você está pensando em desistir de tudo, largar tudo e falar, cara, não dá, ele morreu. Meu projeto, meu sonho, aquilo que eu preparei, não deu certo. Eu estava falando com a Matinha agora, que livramento que ela teve. A Matinha tinha conquistado uma vitória, pode falar, Matinha?
pastor? Um mês só, né? Menos de um mês agora ela voltou para casa e teve essa enchente ontem, não teve? Na chuva, a casa que ela estava, a pessoa que morava perdeu tudo. Ou seja, se ela estivesse lá, ela teria perdido tudo. E às vezes Deus faz você perder algo e ela ficou triste no dia. Mas é que Deus já sabe tudo lá na frente, coisas que você não viu, que você não ouviu, Ele só está te preparando. Então, querido, aceite as perdas da vida dele. Lava as mãos e segue em frente, amém? Então, querido, isso é a cena que aconteceu. E Jesus encontra eles, só que eles não reconhecem Jesus. Posso falar um segredinho para você? No momento da dor, no momento do desespero, no momento do desânimo, a gente não consegue reconhecer Jesus. Porque a nossa dor está tão latente, o nosso desânimo está tão gritante, que a gente não consegue enxergar que Jesus está do nosso lado. A gente não consegue mais discernir, a gente não consegue mais louvar, a gente não consegue mais sentir a presença. O profeta vem falar, você já está desanimado, não consegue ouvir, sim ou não, igreja? É assim que aconteceu com eles, estavam tão desanimados, Jesus acabou de morrer. E Jesus andando com eles falam a verdade também, que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam de madrugada no túmulo, pode passar. E depois nós, Jesus não estava dizendo que tinha visto uma visão dos anjos, apontando como que estava vivo, pode passar. De fato, alguns de nós foram verificados, pode passar. Então ele disse, como vocês são incessados, demoram para aquele tudo o que os profetas disseram. Olha o que Jesus fala para eles. E Jesus às vezes dá uma prova para a gente. Ele está do nosso lado no momento mais difícil, no momento da maior perda. Ele está ali falando com a gente não está reconhecendo ele. Ah, Senhor, eu não queria sair daqui. Ah, Senhor, eu não queria perder esse relacionamento. Ah, Senhor, eu não queria perder essa amizade. Ah, Senhor, eu não queria perder esse emprego. E Deus está falando, cara, será que você demora para crer? Até quando você vai ter maturidade para entender que eu estou trabalhando, que eu estou cuidando da sua casa, estou cuidando de você, eu estou preparando um caminho para você receber o que eu tenho mais à sua frente? Pode passar? Não é verdade que Cristo tinha que sofrer, entrar na sua glória? Passa. E começando por Moisés, todos os profetas explicou onde constava a respeito dele em todas as escrituras. Pode passar. Quando se aproximavam da lei, para onde ia, ele fez menção de passar adiante. Pode passar. Mas eles convenceram a ficar dizendo, fique conosco, porque a tarde e o dia já está chegando. E entrou para ficar com ele. Jesus ia passar adiante. Mas eles falaram, fica aqui com a gente. Mas eles não reconheceram que era Jesus. Queridos, nós ficamos cegos na dor. E isso a gente tem que tomar muito cuidado para não deixar a dor nos cegar. Não deixar a dor da perda nos ensurdecer. Porque parece que nossos ouvidos são tapados, nossos olhos são tampados, e a gente fica cego e não consegue mais enxergar Jesus em nada. Mas Jesus está te estendendo a mão e fala, filho, eu sou contigo. Eu jamais vou te deixar e vou ficar contigo até a consumação dos séculos. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Somente ele segue e fala, Senhor, eu estou aqui. Pode continuar? E aconteceu que quando estavam à mesa, olha só isso, tomando ele o pão, abençoou, e tendo o que, igreja? Tendo o que? Quando ele partiu o pão, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. Querido, no momento da dor, não se afaste da comunhão, porque foi no momento de comunhão, no momento que eles se sentaram à mesa, no momento que eles estavam como se fosse um culto, eles tomando, abençoaram, e na hora que partiram o pão, se lhe abriram os olhos. No momento de dor, não saia da igreja. No momento de decepções, não fuja da presença de Deus. Corra para a presença de Deus. Porque é aqui que seus olhos e seus ouvidos serão abertos para você reconhecer que Jesus é por nós e Ele jamais vai te abandonar. Se a gente ler Salmo 51:17, diz assim, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração contrito, não o desprezará, ó Deus. Em 2 Coríntios 4:7 fala, temos porém em tesouro vasos de barro. Fala comigo, vasos de barro,
que nem homem e mulher de Deus, não como criança de Deus. Vamos lá, a gente falou isso na última pregação. Maturidade não nasce no conforto. Pare de achar que a vida vai ficar mais confortável. Não, vai ficar mais complicado. Quando você era criança, não pagava conta, agora está vindo conta. Você está ficando mais velho, está aparecendo mais o quê? Conta. Aumento dos filhos, aparece mais o quê? Conta. A história da criança vai passando de série, vai aumentando o quê? A conta. Agora vai para a faculdade? Conta. Só vai melhorar. Fala no seu irmão lá, só vai melhorar, querido. Fica tranquilo. A maturidade não nasce no conforto, nasce no confronto. Maturidade nasce no quebrantamento, na pressão. E Deus usa esses momentos de ruptura para nos levar a níveis maiores. Então, querido, aquilo que parece perda aos seus olhos, na verdade é preparação. Em Lucas 24, que a gente acabou de ler aqui. Posso falar, igreja? Existem níveis de Deus que só não são acessados por talento. Você pode cantar muito bem, você pode pregar muito bem, você pode servir muito bem na limpeza, na cozinha, em todo lugar. Mas esses níveis não são liberados por isso. Quantas pessoas talentosas desistiram do caminho? Quantas pessoas que serviam bem desanimaram e saíram da igreja? Quantas pessoas que cantavam, que pregavam, estão hoje no mundo? Quantos presbíteros, pastores, diáconos, servos e servas de Deus, por se decepcionarem, ficaram cegos e surdos e hoje estão à deriva do mundo? Então não é o seu talento que vai te dar maturidade, porque isso não é liberado por posição, não é liberado por cargo, é liberado por posicionamento, quebrantamento e obediência. Eles caminharam quilômetros com Jesus, conversaram com Jesus, ouviram Jesus, mas só reconheceram Jesus no momento da mesa em que foi partido o pão. 2 discípulos andando desanimados, Jesus morreu, a expectativa acabou, a promessa parecia frustrada. E às vezes vai ser com a gente. Parece que a promessa acabou, você não consegue ver nada. Aí você fala, estou vivendo o pior momento da sua vida. Você não está, querido. Deus está trabalhando. E você precisa ser maduro o suficiente, porque só criança acredita que tudo tem que dar certo para ver que Deus está no controle. Não. O homem da mulher de Deus maduro entende que ainda que as coisas não estejam correndo bem, Ele é maior. Ele é por nós. Ele está trabalhando, amém, Renata? Então, querido, eles estavam andando com Jesus, mas não reconheciam. E tem gente aqui assim, caminhando, vindo para a igreja, louvando, servindo, mas sem discernir o que Deus está fazendo. Eu converso muito isso com a Thalita na casa. Fala, Thalita, Deus está fazendo. E às vezes ela fica duvidando, às vezes eu estou duvidando, às vezes você está duvidando, mas eu sempre coloco, Deus está trabalhando. Uma porta se fechou, Deus está trabalhando. Uma porta se abriu, Deus está trabalhando. Eu recebi um sim, Deus está trabalhando. Eu recebi um não, Deus está trabalhando. É na falta, Deus está trabalhando. É no muito, Deus está trabalhando. Porque nunca se viu, nem se ouviu um Deus que trabalha para quem Ele espera. Quem está esperando Deus aqui? Então fala para o seu irmão do lado, como um profeta, pega na mão dele, na mão dela, pelo amor de Deus, dá um tapa se você tem intimidade e fala assim, Deus está trabalhando, confia! E aconteceu que partindo o pão, os olhos dele se abriram. Não foi na caminhada, não foi na conversa, ou no bate-papo, na fofoquinha, ou no grupo de WhatsApp. Foi no partir do pão. No momento da comunhão, no momento da mesa. Existem revelações que só vêm depois que algo é partido. Existem revelações que só vêm depois da perda. Existem revelações que só acontecem depois de uma ruptura, depois de um término. Só que a gente não quer ver isso.
A gente não quer perder ninguém, não quer perder nada. Mas existem revelações que só vão acontecer depois que você amadurecer e entender que trilhas fazem parte do caminho. Para a gente acessar novos níveis. Para a gente acessar novas promessas. Quem crê nisso aqui? Diz amém. Quem é maduro o suficiente para entender isso aqui? Eu não estou falando com menino nem menina, amém? Estou falando com homens e mulheres de Deus aqui que vão amadurecer e não vão mais se vangloriar por talentos ou coisas. Não falar assim, eu preciso ser maduro. Eu preciso confiar, eu preciso entender que o Senhor está trabalhando. Então, querido, Lucas diz: tomando o pão, tendo partido, então se abriram os olhos. Nota a sequência: ele tomou, ele abençoou, ele partiu, eles reconheceram. O reconhecimento veio depois do partir. Escute isso com maturidade espiritual: Deus não desperdiça dores. Deus não desperdiça dores. Deus usa rupturas, Deus usa perdas, Deus usa dores que acontecem em nossa vida, Deus usa feridas para nos trazer a cura e revelações profundas. Sabe por quê? Às vezes você está com amizades que estão te fazendo mal e você não sabe. Aí Deus te afasta e você está sofrendo. Mas só Deus viu e ouviu que essa pessoa estava falando de você. Às vezes o relacionamento acabou e você está sofrendo por Josiclei, que é Josiclei. Mas só Deus viu lá na frente que ia dar ruim e está te dando livramento. Você fala: Josiclei. Deus usa rupturas. Como a gente citou aqui, o da Madinha. Saiu da casa, teve um livramento sem ela saber, ficou triste, mas se mudou e perdeu tudo. Salmo 51:17 fala: coração quebrantado e contrito não desprezará. Querido, Deus não unge orgulho, Deus unge quebrantamento. Pessoas humildes o suficiente se colocam na mão de Deus. Querido, Pedro só se tornou rocha depois que foi quebrado pela vergonha de ter negado Jesus 3 vezes. Ele era orgulhoso, mas Jesus falou: você vai me negar 3 vezes. Nunca vou contigo até o fim, porque eu sou bravo. Você conhece Jesus? Não, nunca vi. Mas eu te vi com Jesus, foi você não? Não, está doido. Nunca, nem sei quem é esse cara. Mas você fala igual Jesus, você anda igual Jesus? Não sou eu, não é o galo. Como? Aí ele vê Jesus olhando para ele. Aí vem o choro. Vem a dor. Mas ali ele teve uma revelação. Não é pela força dele, é pela misericórdia do Senhor, motivo de não sermos consumidos. Nós dependemos da graça, nós dependemos do amor, do perdão dele, não da nossa força. Nós só podemos ser salvos por ele, porque dele, por ele, para ele estão criadas todas as coisas. Querido, de repente você se vangloriava na sua força, no seu orgulho, no seu talento, na sua canção, como você pregava, como você fazia, acontecia, e você caiu. E você se afastou. E Deus está falando: nunca foi sobre performance, nunca foi sobre o seu talento, sempre foi sobre mim. E Deus permitiu que você caísse para entender que a minha graça te basta. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Querido, todos nós aqui já tivemos nossa ocasião de Pedro e pedra. Todos nós já fomos orgulhosos em um certo ponto. Aí quando caímos, tivemos a revelação da graça. Quando a gente começou a se julgar, falou: não sou digno mais de orar, não sou digno mais de ir para a igreja, não sou digno mais de louvar, eu quero morrer, não vou me afastar, não adianta, Deus não me ama mais dessa forma. Agora você vai ter a revelação da graça. Agora você vai saber o que é misericórdia. Agora você vai saber o que é perdão de verdade, porque antes você estava indo pela sua força, agora você vai andar pela minha. Ah, glória a Deus pela graça, querido. Quem pode louvar a Deus aqui essa noite pela graça? Querido, se não fosse a graça de Deus, aonde eu e você estaríamos? Nada podemos fazer sem Ele. Outra cena: Paulo só abriu os olhos depois que caiu do cavalo. A caminho de Damasco. Outro orgulhoso que perseguiu os cristãos, prendendo, matando, testemunho da morte de Estevão. Mas Deus permitiu que ele caísse. Ele ficou cego e depois ele abriu os olhos. Ele teve que cair para ter uma revelação de quem Deus era de verdade. Às vezes na sua caminhada você vai sofrer queda.
porque você está muito orgulhoso, muito orgulhoso, achando que é o brabão, a brabona, que tudo tem que ser do seu jeito. Aí Deus permite que você caia no cavalo e fala, meu filho, não é assim não. Olha para mim, não para você. Sou eu que faço na sua vida. Sou eu que rege a tua vida. Nada você pode fazer sem mim. Para de querer glória para você, que eu não acredito minha glória que nenhuma outra pessoa. Toda a glória é minha, diz o Senhor dos Exércitos. José, quem lembra de José, meu filho? Só governou depois da prisão. E não foi só uma. Foram várias. Primeiro jogaram no poço para seus irmãos, foi vendido como escravo, primeira prisão, aí ele vai para o Potifar, aí é preso de novo. Mas se não acontecesse isso, ele nunca iria governar. Você está vendo como as perdas, como as dores. Você está vendo como as perdas e as dores da vida vão nos preparando para o nosso destino profético, para vivermos as promessas? Tudo aquilo que aconteceu com José estava amadurecendo ele para reinar. Tudo aquilo que aconteceu com Paulo, tudo que aconteceu com Pedro, estava amadurecendo ele para estar preparado para um novo nível de maturidade, um novo nível de revelação, um novo nível de promessa. E você vê se não está entendendo mais uma prisão, Senhor, mais uma cadeia, mais uma decepção, mais um relacionamento, mais uma porta fechada, e Deus está dizendo, eu estou preparando você. Davi, você lembra de Davi? Só reinou depois da caverna. Todo mundo quer ser ungido rei, mas ninguém quer para a caverna. Aí Deus fez uma promessa lá atrás, igual Davi. Tem unção de rei. Você vai governar aqui os grandes. Deus vai te levar. Aí você é um pobre pastor de ovelha, lá no interior. Aí você fala, pô, meu, beleza, você é rei. A primeira profissão, entregador de marmita. Aí ele foi lá entregar a marmita para os irmãos, porque ele era fiel ali. Aí ele viu Golias, xingando todo mundo, falando, quem é que é, não sei o quê. Ele falou, qual é desse gigante aí? Ele está desafiando Deus dos exércitos, Deus ele baixinho, imagina. Aí os irmãos menosprezaram ele. Quem é você? Sai daqui, vai levar a marmita e vai embora. Aí ele, pô, ninguém vai encarar ele não? Eu vou. Aí Saul foi lá, você está pensando, engraçado, né? Saul que era o rei, tu vai? Ninguém, todos os guerreiros maiorais, os maiores, tudo armado, tudo maior. Tu vai, tu tem certeza? Vai, então vai. Vou te dar minha armadura. Às vezes o mundo tenta te encaixar nos padrões dele. E sabe às vezes que você não está vencendo as batalhas da sua vida? Porque você está aceitando esse encaixe. Você está se conformando. Ah, porque todo mundo faz desse jeito. Vou fazer desse jeito. Todo mundo na minha profissão tem esse jeitinho brasileiro. Vou fazer. Mas Davi falou, não. Eu não vou ficar essas aulas. Eu vou em nome dos seus exércitos. Aleluia! Só com uma pedra, 5 pedrinhas e uma curva. Aí tem muita gente que fala que as pedras são 5 mistérios e tal. E eu gosto de falar, eu gosto de entender, eu gosto de ter uma relação nesse sentido que quantas letras tem o nome de Jesus? 5. Ele foi o nome dos seus exércitos, eu estou pensando pelo nome de Jesus. Outros dizem, ele foi consigo que se errasse a primeira, já teria a segunda, a terceira. Então eu vou dizer uma coisa, ele foi lá. Encarou o que ninguém tem que encarar e venceu gigante. Em nome dos seus exércitos. Depois disso, o que aconteceu? Saul com inveja, perseguiu ele teve que fugir, ficou anos e anos fugindo, ficou na caverna de Adulão com 300 homens endividados, bandidos, todo ferrado. Aí liderou aquela galera, passou perrengue, tentaram matar ele de todas as formas. Depois disso tudo, ele foi reinar. E se tornou o maior rei de Israel. Porque ele aprendeu no processo. Ele amadureceu nesse processo. Deus está querendo te amadurecer. Deus está querendo que você aprenda com seus erros. Deus está querendo que você aprenda com as portas fechadas. Deus está querendo que você aprenda a confiar nele mesmo quando tudo diz que não. Lembra da oração?
Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus, o impossível não desistiu de mim. Sua voz me sustenta e me faz prevalecer. Deus, o impossível não desistiu de mim. Sua voz não tem sua voz já? Prevalecer. Deus, o impossível. Entenda, querido, isso é maturidade. É você, mesmo quando tudo diz que não, a sua voz tem coragem para seguir. Mesmo quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Aí olha só, vem em meu favor e cumpre em mim teu querer. Isso é um cristão para mim. Deus está falando com alguém aqui? Amém. Então, querido, se prepare. Jesus só foi exaltado depois da cruz. Mas a gente quer ser exaltado sem pegar a nossa cruz, sem negar a si mesmo e seguir Jesus. Então, querido, Deus não parte para destruir, Ele reparte para multiplicar. O pão só alimenta quando é partidor. Eu conheço irmãs e irmãos que não se falam há anos, porque não tiveram maturidade, fogem. Eu conheço pessoas que estão frustradas por líderes de igreja, que em vez de se consertar, saíram da igreja. Não tem maturidade na fuga. A maturidade nasce na permanência, de saber lidar com os conflitos. Tem gente que não dura no emprego, porque não tem maturidade de sofrer pressão. O patrão cobra, a pessoa sai. Aí você não prospera e não tem porquê. Você tem que ter maturidade de lidar, tem conversas difíceis. Amém? Amém. Então, Hebreus 12:11 diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria. Parece atraso, mas na verdade é alinhamento. Pode parecer abandono, mas na verdade é treinamento. Você quer a promessa, igreja? Agora posso fazer outra pergunta? Você quer a transformação que essa promessa exige? Promessa todo mundo quer. Viver o novo todo mundo quer, mas você quer amadurecer e se transformar num novo homem, uma nova mulher, para viver essa promessa? Aí é que dói. Aí é que o calo aperta. E é isso que Deus está fazendo aqui essa noite. Nessa série de maturidade, você está entendendo que Deus está te amadurecendo, para você estar preparado para viver o novo de Deus. Porque muitos querem coroa, mas fogem da cruz. Coração quebrantado e contrito não desprezará. Deus rejeita a performance, mas não rejeita quebrantamento. O que impede a maturidade de muitos é orgulho. Orgulho espiritual, orgulho ministerial, orgulho emocional, orgulho relacional. Orgulho é resistência ao processo de Deus. E Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, querido, por que Ele nos fez vaso de barro? Porque barro é moldado, barro é ajustado, barro é dependente do oleiro. Deus não confia poder eterno a corações endurecidos. Ele confia a corações tratados. Quem aqui tem o coração ensinado? Ou vai ter a partir de agora? Fala: Senhor, o que eu tenho que aprender nesse processo? Senhor, o que eu tenho que aprender nesse relacionamento? Senhor, o que eu tenho que aprender nesse trabalho? Senhor, como eu posso ser mais útil na sua obra? Então, querido, concluindo aqui, em nome de Jesus, vou falar com vocês essa noite, nessa segundo episódio da série Maturidade. Se seu plano quebrou, seu orgulho quebrou, seu relacionamento quebrou, sua expectativa quebrou, Deus está dizendo: eu não terminei, eu estou trabalhando. A
maturidade do primeiro domingo passa pela quebra do segundo. Você não cresce sem ser moldado. Você não governa sem ser transformado. Você não sustenta a promessa sem ter sido tratada por Deus. Talvez você esteja num momento de ruptura emocional, quebra de expectativa, quebra de frustração ministerial, perda de controle, mas ouça com discernimento agora. Olha para mim, igreja. Deus não está te descartando, Ele está te expandindo. Porque só quem foi partido pode sustentar a multiplicação. A Renatinha trouxe aqui os 5 pães e 2 peixinhos. Deus só multiplica aquilo que é partido. Você está entendendo que Deus está te preparando para uma unção de multiplicação? Mas você não quer partir, não quer se quebrantar a presença dele, não quer quebrar o teu orgulho. Enquanto isso não acontecer, a promessa não vai se cumprir. Só quem foi quebrado pode carregar o peso da glória. Se você entende que está no processo de quebra, de coração partido, está no momento de tratamento, está sendo moldado por Deus, eu quero te fazer isso. Coloque de pé agora, igreja. A igreja vive, está no momento de partir para multiplicar. Vamos estar partindo daqui para outro lugar, para que haja uma expansão, para que haja uma